Está entrando no ar Saúde Mental e Resiliência, ensinando você o cuidado que deves ter com sua saúde mental e psicológica, ajudando a se preparar e lutar pela vida. Com você, no ar, programa Saúde Mental e Resiliência, aqui na Boa Notícia FM. Boa noite, caro ouvinte da Rádio Boa Notícia FM. Boa noite, caro seguidor do canal Saúde Mental e Resiliência. Estamos de volta com a nossa programação aqui na Rádio Boa Notícia FM. Quero desejar a você, caro ouvinte, que está sintonizado aqui conosco na Rádio Boa Notícia FM, uma noite agradável, uma noite abençoada. Você que está se preparando para o seu sono restaurador, organizando as suas coisas, organizando a sua vida, para melhor entregar-se à proteção do Senhor, revigorar as suas forças, a sua energia, através de um sono, de um repouso agradável. Queremos, caro ouvinte, nesta noite também saudar as pessoas que estão passando por dificuldades, estão doentes, estão aí em convalescência nas suas residências. As pessoas, elevemos também a nossa oração às pessoas que estão nos hospitais, com seus acompanhantes aí, esperando o quanto antes sair das unidades, dos postos de saúde, dos hospitais, das emergências e retornarem aos lares, ao convívio da família. Então, vamos estender a nossa oração também a todas estas pessoas, né? E quero saudar a você, né, que está aí na zona rural da cidade de Balsas, neste clima agradável, se preparando, organizando aí as suas coisas para repousar, para retomar a sua vida no dia seguinte com muita tranquilidade, com muita paz, revigorado, com saúde e paz. Queremos saudar as pessoas que estão na cidade, na zona urbana, né, neste movimento, nesta agitação que é próprio da cidade, né, da vida urbana, né, organizando as suas coisas, os seus materiais, colocando a sua vida em dia também para iniciar um dia com tranquilidade, com a vida organizada. Então, saudação às pessoas que estão em movimentos, né, em movimentos aí nos automóveis, estão se direcionando, se deslocando para as cidades, para o sertão, do sertão para a cidade, enfim. Então, que você chegue em paz ao seu destino, que o Espírito Santo o ilumine, o conduza nesta jornada. Mantenha-se atento, né, ao trânsito, às adversidades. A nossa vida é preciosa, é o bem mais precioso que nós temos e temos que cuidar da nossa vida com muito carinho, né? Então, caro ouvinte, hoje nós vamos estar conversando sobre o Evangelho do dia, né? O Evangelho de hoje é um Evangelho, é uma parábola, né? O Evangelho de hoje traz uma parábola interessante, uma parábola que nos convida a refletir sobre o reino de Deus a partir de um relato, né? De um rei que convida pessoas para o casamento do seu filho. Os convidados não dão importância e depois outras pessoas são convidadas. Porém, alguém chega na festa com um traje inadequado para aquele momento. E aí ela é jogada fora, né? Jogada fora com as mãos e os pés atados na escuridão, né? Porque não estava usando o traje correto para a festa. Então, atenção, você que vai com traje errado para os eventos, né? Você que vai com traje errado aí para o trabalho, né? Você que vai com traje errado para a escola, você que vai com traje errado aí para a igreja, você que vai com traje errado aí para a academia, você que vai com traje errado aí
para as caminhadas, enfim, né? Para as reuniões de negócio, para os estabelecimentos comerciais. Cuidado, né? Aqui, essa pessoa que foi para a festa de casamento do rei com traje errado, foi jogado fora, na escuridão. Espero que isso não aconteça conosco. Às vezes a gente, né, fica equivocado, a gente usa um traje por uma certa circunstância, aí acaba querendo resolver outras coisas, e aí começa a gente transitar por um certo imaginário diferenciado daquele, né, que a pessoa se preparou, né, e aí começa a criar uns constrangimentos para uns e para outros, e cuidado, né? Então é importante ter essa sensibilidade, né? Uma pessoa que vai para a praia, para os banhos, né? Como é que tem que se trajar. Você não vai para lá de paletó, de gravata, não sei mais o que, com roupa de casamento, como uma festa de casamento. Você vai numa roupa mais leve, uma roupa mais tranquila, né? Que você pode estar pulando, mergulhando, né? Entrando na água e saindo, enfim. Você não vai estar colocando muita roupa. Agora, você vai, né, para a igreja, você vai, né, num culto, numa missa, então você também tenha o cuidado de estar usando uma veste adequada. É claro que o padre, o pastor, não vai lhe amarrar por ali os pés e as mãos, vai lhe tirar de lá e lhe jogar na escuridão, né? E nada disso, mas fica aquele ambiente, aqueles olhares, aquelas coisas, os fiéis começam a ficarem perturbados, e pare, pastor, você não está vendo isso, você não está vendo aquilo, por que você não chama atenção, aquela coisa toda. Então, evitem isso, né? Porque aí você está facilitando a vida de muita gente quando você usa o traje adequado para o momento adequado, né? Claro que você não vai para o inferno por conta do seu traje, espero que não. Aqui no texto, esse se ferrou, né? Esse se ferrou porque não foi com o traje adequado, coitado, né? Parece que o rei descontou a raiva todinha em cima dele, né? Mas vamos ao texto, vamos estar refletindo, vamos durante a leitura do texto pensando qual o traje adequado para entrar no reino de Deus, né? Que traje é esse que o Senhor está falando? Será que ele está falando da roupa? Ou ele está falando de outras coisas? Ou também da roupa? A roupa é importante, né? Qual a relação de tudo isso, né? Então, vamos ao texto. Você pode estar acompanhando aí no Evangelho de Mateus, capítulo 22, de 1 a 14. 22, de 1 a 14, né? Pega a sua Bíblia e acompanha aqui a nossa leitura. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa. Mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: dizei aos convidados: já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida,
O rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando o traje de festa e perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. É isso aí, caro ouvinte. Acabamos aqui de fazer a leitura do texto de hoje, o texto para a nossa meditação. É o evangelho de hoje que fala do reino de Deus através de uma parábola, né? Jesus conta uma parábola aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, né? Então, os sumos sacerdotes eram pessoas muito importantes na hierarquia religiosa, né? Então, tinham funções especiais. Os anciãos do povo, né? Pessoas que tidas como sábias, né? Por conta da sua experiência, dos seus conhecimentos, né? Da sua história de vida. Então, pessoas que aconselhavam, que orientavam as pessoas, né? Seja os sumos sacerdotes, seja os anciãos do povo, né? Uma responsabilidade muito grande, um prestígio muito grande no seio da comunidade, né? Então Jesus está conversando com estas pessoas acerca do reino dos céus, o reino dos céus, né? E vamos tentar entender o que é esse reino dos céus, né? Tem um reino da terra, tem um reino do céu, né? Então nós acreditamos e pensamos, imaginamos que o reino dos céus é um reino de paz, é um reino de harmonia, um reino de tranquilidade, é um reino onde a vida eterna é plena, né? É um reino, digamos, de graça, é um reino reservado para aqueles que o Senhor achar conveniente, né? O reino dos céus, para entrar aí, entra a convite do Senhor, pela graça dele, né? E a pergunta que nos fazemos é: qual o traje que devemos usar para entrar no reino dos céus, né? Qual é o traje correto para entrar no reino dos céus, né? Essa é uma pergunta que cada um tem que se fazer. Então, dentro da coerência de cada um, da coerência emocional, o que é isso, né? O pensar, sentir e agir, né? Juntar essas três dimensões em harmonia e pensar qual é o traje adequado que eu tenho que usar nessa circunstância, nesse momento, em tal evento, né? Então, e qual o traje que eu tenho que usar para entrar no reino dos céus, né? Qual é o traje? Eu tenho que me revestir de quê, né? De que pensamentos, né? De que ações eu tenho que me revestir para, digamos assim, estar neste traje adequado para entrar no reino dos céus, né? Vá pensando sobre isso, né? Se você já tem um traje de festa, porque muitas pessoas não participam de certas festas porque não tem um traje adequado, não tem uma roupa adequada para participar de certos eventos, né? Então, você vê que muitas pessoas até alugam, né? E caro, né? Certos trajes
para participarem de certos eventos, né, que não são corriqueiros, né, não são situações do dia a dia. É uma situação toda especial ali. Você entra num outro estado estético, né, e de convivência, né, as pessoas têm que estar bem produzidas, né, então é um momento especial, então tem que ter um traje especial. Se você chega lá num evento desse com um traje complicado, você atrai o olhar, a atenção das pessoas, seja porque você está extravagante demais no seu traje, seja porque você não está no traje adequado para o momento, aquela circunstância ali. Então, é importante ter esta preocupação, né, esta sensibilidade de perceber a lógica de cada circunstância, de cada ambiente, as exigências sociais, estéticas de cada ambiente, para que a pessoa possa usar o traje adequado, para que ela não fique constrangida e não crie constrangimento também para as outras pessoas, né? Porque acontece as duas coisas, né? Se você chega com um traje inadequado num certo lugar, você não tem como as pessoas não ficarem olhando, embora seja desagradável. A pessoa tenta disfarçar, olhar para aqui, olhar para ali e tal, mas mais cedo ou mais tarde a pessoa está olhando, e aí a pessoa fica, né, com aquele tanto de olhar sobre ela. Tem gente que gosta, outros não gostam. Eu pelo menos não gosto, né? Fica todo mundo olhando para você, mas o que está acontecendo, né? Bem, aí você vai, né, ficar meio constrangida, e as pessoas também, né? Porque diz, mas espera ainda, a pessoa não está se dando conta que aqui é um espaço diferente, a pessoa está usando esse traje, né? Então é importante que a pessoa tenha essa preocupação, essa sensibilidade, né, para usar o traje adequado, o traje correto para o momento correto, né? Então o evangelho de hoje, né, nos vai mostrar isso. Então o rei mandou, né, falando para os anciãos sobre o reino dos céus, ele contou, né, a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho. Ele mandou os convidados chamar os convidados para a festa, né? Então é bom quando a gente é convidado, né, para uma festa, para um evento. Então diga o quanto antes, né, se você pode ou não participar, né, para que a pessoa se prepare, né? Reserve o seu lugar, né? Tem que preparar a comida, a bebida, tem que saber a quantidade de pessoas que vão participar. Então, senão fica uma coisa desagradável, né? E veja, então, dependendo da festa, então não é conveniente você levar outra pessoa, né? A pessoa convidou você, não convidou outra, então vá você, né? Então, se você quer levar uma outra pessoa, pelo menos informe, né, a pessoa que está organizando a festa, para que ela, né, já se previna, né, em relação à comida, à bebida, né, e o lugar onde essa pessoa vai ficar. Enfim, é importante estar informando. Então não seja desagradável e leve para a festa que você é convidado outras pessoas, né? Ou se você levar, procure informar, saber. Então, tem que saber, tem que ter essa sensibilidade. Uma coisa é você convidar as pessoas para irem numa reunião, né, da igreja, para irem numa missa, num culto, enfim, aí você pode estar convidando, né, mais de uma pessoa. Agora, se já é para um jantar, né, onde exige uma quantidade X de pessoas, onde as pessoas têm que trabalhar numa logística de alimentar, né, comida, bebida, né, copos, pratos. Então, se você leva pessoas demais, então a pessoa às vezes não tem, aí cria um constrangimento, você fica esperando pelo outro, aquela coisa toda, né? Então, vamos ter essa sensibilidade de tentar entender a lógica da circunstância, do momento, né, e
usar o bom senso, né, nessas questões. Então, dizer o quanto antes se você vai ou não participar da festa, para que a pessoa chame outra pessoa, né, e se prepare, né? Então, no texto de hoje, os convidados não deram a menor atenção, né, ao convite do rei. Não deram a menor atenção, né? Um foi para o seu campo, né, tinham seus afazeres, né, lá no campo, né? Outros para os seus negócios, né? Outros ficaram até com raiva dos portadores do convite, agarraram os empregados e bateram neles, e chega o ponto até de matar também. Não vamos chegar, né, nesse ponto, né, de alguém que está trazendo um convite, né, então vamos ter cuidado, né, não vamos estar agora nesse tempo de eleições. Muitas pessoas, né, chegam aí falando dos seus candidatos, enfim, e tal. Aí a pessoa às vezes tem raiva do candidato e aí começa a brigar com aquela pessoa que está ali ganhando o seu dinheirinho, né, que está fazendo o seu trabalho, né, nesse período eleitoral. Os jovens, né, muitos jovens são recrutados, muitas moças aí são recrutadas para trabalhar, né? Então, e aí a pessoa não que gosta de um candidato, não gosta de outro, então começa a ser desagradável, deselegante com as pessoas, dizendo coisas para ela que ela gostaria de dizer para quem mandou o convite ou está pedindo o voto dela, né? Mas ela acaba desabafando ali. Então vamos ter o cuidado também de não exagerar, né? Claro que algumas pessoas vão falar, né? Mas você não precisa ser desagradável, né? Ofensivo com as pessoas por conta das suas opções políticas, por conta do convite que ela está lhe fazendo. Então, vamos manter a calma, a tranquilidade nesse período, né, que nós estamos vivenciando, manter o bom senso e o equilíbrio emocional. Não vamos estar batendo aí nos empregados, né, das pessoas que estão trabalhando, né. Continuando o texto, o rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Então, aí os portadores do rei que foram maltratados e tal, quando o rei ficou sabendo, tomou essa outra atitude, quer dizer, aqui foi também duro, né, com estas pessoas. Aí, em seguida, o rei disse aos empregados, né, os que ainda estavam vivos, né: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas, vão aí, né, e tragam, convidem outras pessoas para a festa. Eles foram, né? Trouxeram muitas pessoas e a festa ficou cheia de convidados, não faltou gente, né? Olha, festa atrai, né? Atrai as pessoas como, né, o mel atrai as abelhas, né? Então encheu, né? E o rei, né, quando o rei entrou, né, para ver os convidados, observou ali um homem que estava usando o traje de festa e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu, ficou caladinho, né? Deve ter ficado envergonhado, né? Ser chamado a atenção assim no meio de tanta gente, né? É uma coisa desagradável. Mas o rei, que já estava com raiva parecia com raiva, seja porque os seus convidados não atenderam, né, o convite dele, seja porque mataram parte dos seus mensageiros, né? Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Eita! Aqui o negócio apertou, né? O texto de hoje, olha aí, o problema com
Começou com a festa e depois vem a questão do traje, né? O traje, esse traje é complicado, né? Esse traje aí, as pessoas ficam, olha, você viu o traje de fulana de tal? Você viu a roupa que fulana de tal estava usando? Não vi. Viu sim, você viu. Você não está querendo dizer, não vi não, já viu sim. Então, aí começa, o traje é adequado ou não, né? Tem estabelecimentos que até colocam, né? É proibido entrar de short, é proibido entrar assim e tal. Em certos estabelecimentos já coloca as suas regras, né? E claro, é importante aí ter um básico, né? Que você às vezes transita por quase todos os lugares, né? Num traje básico, num traje formal, enfim. Tem outros que já não é conveniente, né? Você se vai para academia, você com o propósito de malhar, de fazer a sua educação física, você não vai, você vai com a roupa adequada, né? Para aquele espaço, né? Uma roupa confortável para os seus movimentos, ali naquele espaço. Se você vai para a igreja, né, para uma reunião de trabalho, uma reunião profissional, uma reunião formal, então você também deve procurar um traje correto, né, para aquele momento, né? Se você está numa formatura, né, enfim, uma solenidade de casamento, é diferente, né? Então é importante que a gente tenha essa sensibilidade, né? Não se faça de desentendido, né? Porque a gente pode estar criando um constrangimento, seja para as outras pessoas, seja para nós mesmos, porque a gente acaba atraindo a atenção, os olhares, e aí ainda tem gente que fica, mas por que estão me olhando, né? Por que estão, né? Não sei o que, nunca viram, gente assim, cuidado, né? Então é complicado, né? Então não é que a pessoa vá para o inferno, né? Quer dizer, por conta disso aí, quer dizer, cria um constrangimento, né? Um sofrimento ali que a pessoa não acredita que não vai ficar bem, porque as pessoas começam a falar, a olhar e aquela coisa toda, né? E uns a se olharem uns para os outros, cria um clima desagradável, né? E nesses espaços da comunidade, na igreja, né? As pessoas dizem, olha, padre que tem que ver tudo, né? E aí tem então, por que você não chama a atenção de fulana de tal, não sei o que, mas moça, por que você não chama a correção fraterna para todo mundo, chame a atenção dessa criatura, de você diga, aí se o padre vai lá e diz alguma coisa, esse padre é moralista, esse padre é não sei o que, quer dizer, e são pessoas todas demais, não estamos falando aqui de criança, né? Não estamos falando de criança, de adolescente, nós estamos falando de adultos, né? Pessoas adultas. Então é muito importante que a gente tenha essa sensibilidade, né? De procurar o traje adequado para a circunstância e o momento adequado, ter essa sensibilidade, essa educação estética, né? Saber o momento certo de usar determinadas vestes, para não corrermos o risco como esse que estava nesta festa aí, que correu, né? Ele foi tirado da festa. Não podemos chegar a esse ponto, né, de tirar, arrancar as pessoas por conta da sua veste, né? Mas é um clima desagradável. Então, a pergunta, independentemente dessas especulações que a gente aproveita aqui para trazer para o nosso dia a dia, refletir sobre o nosso dia a dia, sobre esta sensibilidade estética do traje, né? Que isso também é resiliência, essa capacidade de se adaptar às circunstâncias, aos momentos, aos eventos, né? Temos que ter essa sensibilidade de adaptação, né? E a veste, ela nos reveste também de um certo sentimento, de um certo impacto, né? Quando você coloca, né, a sua farda de aluno, então você se sente como aluno, né? Você
já se predispõe, né? Então, quando você usa a sua farda, seja ela qual for, você se reveste, né, de um determinado sentimento, né, de oficialidade, de pertença, de estar revestido pelos propósitos que a sua veste exige, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. Então, aí esse empregado, né, esse convidado usou a veste errada nesta festa, que o rei já estava indignado porque os primeiros convidados não aceitaram. Depois saíram chamando as pessoas e ainda vem alguém com traje errado. Aí pronto, ele que já estava agoniado, né, com a rejeição dos convidados, cada um deu a sua desculpa. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e outros até brigaram, né, brigaram aí com os portadores da mensagem, né? Então nós percebemos que o reino dos céus é um reino, né, que tem convidados especiais. Todo ser humano foi convidado para participar desse reino dos céus, ou seja, retornar a esse reino dos céus, de onde a vida se originou, né? Porque é o reino de Deus e nós viemos, né, do reino de Deus, da vontade de Deus, de junto de Deus, e desejamos voltar para esse reino dos céus, esse reino que nós perdemos, que o pecado obscureceu, e agora desejamos voltar, né? E somos convidados para voltar, né? Somos convidados. Como convidados, é importante não darmos as nossas desculpas, né? Eu não posso por isso, eu não posso por aquilo e tal. E aí? Então, cada um sabe da sua vida, né? E é importante se reconhecer: estou sendo convidado a participar do reino dos céus. Eu estou sendo convidado. O convite é para mim, né? E aí, vou aceitar ou não vou aceitar esse convite? Vou dizer sim ou não, né? Ou em outra ocasião, o Evangelho vai dizer que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não, né? E é importante dar uma resposta a esse convite do Senhor, né? Dar uma resposta. E essa resposta é muito importante porque em relação à participação da festa, porque você já vai ter um lugar reservado, você, né, vai ter todas as regalias necessárias já que o dono da festa vai preparar, né? Então não vá estar chamando outras pessoas aí que não foi convidado, né, para participar com você. Não, o convite é para você. O convite é para você. Se você quer levar uma outra pessoa, converse aí com o dono da festa para saber se você pode ou não estar levando outras pessoas, né? Porque senão os organizadores ficam aí agoniados em ter que atenderem bem, né? Servirem bem, e às vezes não é pensado certas pessoas. Por isso que o convite foi feito para você e não para outros. Então, cuidado com isso, né? Então, qual a veste que você vai usar nessa festa? Pergunta: qual a veste, né, que você vai usar? Então, essa pergunta ela é importante, seja nas nossas festas sociais, seja nesta festa do reino dos céus, né, no reino de Deus. Qual é a veste que nós vamos usar, né? Como nós não teremos mais um corpo, né, não teremos mais esse corpo material, mas teremos um corpo espiritual, um corpo adaptado para tal realidade, né, que Jesus nos mostrou depois da sua ressurreição, né? Ele tinha um corpo glorioso, um corpo que aparecia e desaparecia, que atravessava as paredes, algo assim extraordinário, né? E foi o único, né, que ressuscitou dos mortos, que apareceu, né, para nos dar a certeza da ressurreição. E com esse corpo glorioso, né, ele foi revestido de glória, né, de esplendor, de majestade. A gente lembra lá no Monte Tabor, na Transfiguração, né, quando Jesus é
as suas vestes brilhavam, né? Eram reluzentes, né? E é um corpo glorioso, uma veste espetacular. Então nós temos que encontrar esse traje. E aí vem esse traje, depende só de nós ou não, né? Para entrar no reino dos céus, né? Qual o traje? Qual é o traje que nós vamos revestir o nosso espírito? Qual é o traje que nós vamos revestir a nossa alma para entrar no reino dos céus, né? E aí nós não vamos estar falando mais de roupa, né? Aqui nós não estamos falando mais de, né, de vestes, né? No que vestes das nossas festas, que nós usamos no plano material, mas nós estamos falando aqui agora no plano espiritual. Qual a veste que nós temos que usar? Qual é a veste adequada para entrar no reino dos céus? E aí, né, nós temos que nos revestir de tantos sentimentos importantes para poder entrar nessa festa do reino de Deus, né? E sentimentos que o Senhor nos disse: vamos nos revestir de bondade, vamos nos revestir de esperança, de caridade, né, de perdão, né, de diálogo, e tantos outros sentimentos. Quer dizer, quando nos revestimos desses sentimentos, eu acredito que construímos um traje não material, mas um traje espiritual, um traje que nos torna aptos a adentrar no reino dos céus. Mas aí é só o dono da festa que vai nos permitir ou não entrar nessa festa. Se não tivermos com o traje adequado, o resultado é sofrido, né? Seremos excluídos, seremos jogados fora, e onde haverá choro e ranger de dentes, diz o texto de hoje, né? Por isso que é importante a pessoa se preocupar não só com a estética, né, no que se refere às vestes, né, e ter a veste adequada no momento adequado, na solenidade adequada, mas ter a sua dignidade, trabalhar a sua essência, não só a sua aparência, mas a sua essência, né, a sua interioridade, né, está se revestindo de sentimentos bons, né, eliminando a maldade, né, o ódio, a perseguição, a inveja, o rancor, a mágoa e tantos outros sentimentos. Quer dizer, tirar isso da vida, né, tirar isso da intimidade, porque isso adoece, né, isso prejudica a todos nós, né, e está nos revestindo de sentimentos bons, né, sentimentos bons. E eu acredito que isso é esta construção desse traje espiritual que nós a cada dia procuramos estar construindo um pouquinho desse traje espiritual, nos revestindo desse traje para adentrar no reino dos céus, né? Então é um esforço contínuo de cada um de buscar a veste adequada para adentrar no reino dos céus, né? Então vamos permanecer com esse esforço, né, de estar buscando a veste adequada para entrar no reino de Deus. Caro ouvinte, vamos consagrar o nosso dia, né? Já estamos aqui na noite, né? Mas vamos agradecer a Deus o dia que tivemos. Vamos nos preparar para o repouso restaurador, colocando a nossa vida no Senhor, nos revestindo desse traje espiritual, para um dia contemplarmos a face do Senhor, adentrando na sua festa, adentrando no reino de Deus. Senhor, meu bom amigo, meu Pai e meu irmão, por mais desta jornada, a minha gratidão. É mais um novo dia que a meu encontro vem. Protege todos quantos amo e quero bem. Que saibamos acolher, sorrindo e com paciência, aqueles que estiverem sob minha influência. Senhor, servir a meus irmãos tracei como ideal,
e quero prosseguir de fronte fraternal. E peço a tua bênção, agora em despedida. É teu, mas este dia é tua a minha vida. Confiemos a nossa vida ao Senhor, é Ele que rege, é Ele que governa a nossa vida. Aproveito aqui, caro ouvinte, para agradecer as pessoas que estão inscritas, que estão acompanhando a nossa programação no canal Saúde Mental e Resiliência, estão deixando aí os seus comentários, é muito bom, frases inspiradoras que as pessoas ouvem, e partilha, quer dizer, uma troca de experiência. Você coloca também ali um pouco da sua espiritualidade, um pouco da sua fé, escrevendo, participando ali no canal, no YouTube. Isso nos alegra. Então, você que ainda não se inscreveu, se inscreva para receber o áudio do Evangelho do dia e assim se revestir cada vez mais desta veste espiritual para adentrar no reino dos céus. Tenham todos uma noite, um dia agradável. Que o Senhor, em sua infinita misericórdia, venha sobre nós, nos proteja e nos guarde. Até o nosso próximo encontro, se Ele nos permitir.